Olá, muchachos e muchachas, estou aqui de novo, Ela Camaleão, para contar a parte 2 da nossa origem do Wolverine, aqui no quadro Popclat. E eu quero avisar que vocês têm que ver a parte 1 para entender essa parte 2, tá bom? Vejam lá primeiro, depois venham aqui. E antes de começar o vídeo, já sabem, deixa o like muchachito, se inscrevam para o canal crescer mais, compartilhem muito o canal, ativem o sininho para não perderem nada e sigam as redes sociais, tá bom? Então, vamos para a vinheta. E dando aviso que quem quiser a origem de algum herói ou vilão, seja da DC, Marvel ou de outra editora, é só comentar aqui que eu vou anotar, tá bom? Então, dado este aviso, vamos começar. E lá vamos nós! Vamos começar com Wolverine e Mariko. Bom, teve uma vez que os X-Men foram para o Japão para ajudar uma ex-X-Men, que era a Sunfire, e ajudaram ela a lutar contra Moses Magnum. Só que enquanto eles estavam ajudando ela, o Logan chegou a conhecer uma mulher chamada Mariko Yashida, que era uma herdeira de uma família poderosa do Japão que tinha relações com a máfia. E os dois acabaram se apaixonando, mas o Logan não pôde ficar muito com ela porque ele teve que voltar, né, pra casa. Mas ele sempre escrevia cartas apaixonadas por ela. Que fofinho! Só que as cartas eram devolvidas e ele não entendia o porquê disso. Até que ele descobriu que ela se casou com outro homem. Rapaz! E isso deixou ele bastante furioso. E foi até o Japão tirar satisfação com ela. Só que quando ele viu o rosto dela, ela estava toda machucada. Isso queria dizer que o marido dela era um idiota abusivo. Tem que matar uma porra dessa. E o Logan sentiu vontade de matar muito esse cara. Mas ela disse pra ele não fazer nada, porque foi o pai dela que entregou ela pra esse cara abusivo, como forma de pagamento de uma dívida. Mas o Logan não queria saber, ele queria matar qualquer um que fizesse mal a Mariko. E foi então que umas shurikens acertaram o Logan, e essas shurikens estavam envenenadas. O que fez ele desmaiar, e ele acordou na frente do Lord Shingen, que era o pai da Mariko. E ele desafiou o Logan para um duelo de espadas de madeira. Porque ele disse que o Logan não era digno de um duelo de espadas de verdade, porque ele não passava de um animal irracional. Ai! Então começaram o duelo e o Logan, gente, não estava conseguindo se dar bem, porque o veneno deixou ele tonto, todo ali sem reflexo nenhum, e mesmo ele ativando as garras dele não adiantava, porque o Lord Shingen era muito habilidoso. Então ele derrotou fácil o Logan, e depois mandou seus capangas jogarem ele na rua. Mas aí ele foi salvo pela garota chamada Yukio, que depois foi atacada pela organização Tentáculo, mas o Wolverine, por gratidão, ajudou ela a fugir. Aí depois de muita confusão, o Wolverine quis revanche contra o Lord Shingen, e quando chegou onde ele estava, ele viu Mariko e o marido. E quando o marido dela viu o Wolverine, ele pegou uma arma e apontou para ela, olha que babaca, usando ela como escudo. Sou babaca! Mas foi então que a Yukio chegou por trás e matou esse babaca. Então agora estava prestes a começar a revanche de Wolverine e Lord Shingen. E agora eles iam usar espadas de verdade, porque o Lord Shingen viu que o Logan mudou bastante. Ele não era mais aquele animal irracional que ele conheceu. Agora sim, ele era digno. Então os dois começaram e agora o Wolverine se dava muito bem, porque não tinha mais veneno, então ele lutou de boa. E depois de vários cortes que os dois ficaram fazendo um no outro, o Wolverine resolveu ativar suas garras para finalmente fincá-las no Lord Shingen para matá-lo finalmente. E aí a Mariko viu ali seu pai morto e pegou a espada que ele estava usando. E disse ao Wolverine que essa era a espada Masamune que estava na sua família há gerações. E só uma pessoa digna de verdade poderia usar essa espada. E como seu pai ficou sendo bandido direto, ele não era mais digno. Ele tinha manchado o legado da família Yashida, mas o Wolverine não, ele estava mostrando valores melhores que do seu pai. Então ela entregou a espada Masamune para o Logan. Muito justo, pessoal. E depois desse momento, eles marcaram seu casamento. Mas aí antes do casamento teve outras confusões, como da Víbora e do Samurai de Prata, que queriam tirar a Mariko do comando do clã Yashida. Mas aí o Wolverine e os X-Men conseguiram derrotar
derrotá-los de boa, e a Mariko disse pro Logan que era melhor rolar o casamento depois que ela cortasse relações da sua família com ramos criminosos. Tem que ter muito planejamento para casamento, não é? A luta contra Lord Ogun. Os X-Men foram tendo outras missões no Japão, e em uma delas Wolverine salvou uma criança chamada Amiko Kobayashi, porque sua mãe tinha morrido. E essa Amiko se tornou uma filha adotiva do Logan. Olha que legal. Aí teve outra confusão em que a Lince Negra, Kitty Pryde, foi capturada pelo Lord Ogun, que foi um grande amigo do Wolverine, mas agora era seu inimigo, e ele controlou mentalmente a Kitty. E ele mandou ela matar o Wolverine. Mas claro, ela não conseguiu, e aí o Kyo e o Logan conseguiram tirar ela desse controle mental. Aí o Logan resolveu que ia treinar a Kitty para fortalecê-la fisicamente e mentalmente, para que assim ela estivesse muito bem preparada para enfrentar o Lord Ogun. E quando ela foi enfrentá-lo, ele estava quase matando a Mariko e a Amiko, porque ele queria punir o Wolverine. Aí a Kitty lutou ali com ele, mas não conseguiu vencê-lo. Ele era um inimigo bem forte. Mas ele ofereceu a chance dela viver se ela se juntasse a ele. Ela não quis, então quando ele foi matar ela, o Wolverine apareceu com tudo e foi pra cima dele. Mas também não adiantou, pessoal. O Wolverine foi derrotado por ele também. E quando eles estavam ali no chão, ela falou pro Wolverine que estava assustada até o momento que ele chegou. Aí ele pediu desculpas para ela, mas ela disse que não queria desculpas. Ela queria a vida dela. Então Wolverine reuniu todas as forças que ele tinha e foi pra cima de novo do Lord Ogun. E com toda a sua ferocidade, conseguiu derrotá-lo e matá-lo. E depois dessa treta, o Wolverine e a Kitty se tornaram grandes amigos. Ela via ele até mesmo como pai dela. O legado do Adamantium. Um dia o Logan foi achado pela Yuriko Oyama, mais conhecida como Lady Deathstrike, e ela queria matá-lo em nome do seu pai, Kenji Oyama, o Lord Darkwind. E isso porque o pai dela que inventou a fórmula de ligar o esqueleto com o metal Adamantium. E agora ela queria de volta o trabalho do seu pai, que ela botou na cabeça que o Wolverine roubou, que era o esqueleto de Adamantium. Mas quando ela foi enfrentá-lo, ela foi derrotada, então ela foi procurar a feiticeira Espiral, que transformou ela em uma ciborgue com garras de Adamantium. Então ela estava pronta para a revanche, mas ela não foi sozinha, porque tinha 3 ex-membros do Clube do Inferno que foram derrotados pelo Wolverine e juraram vingança contra ele também. E eles também tinham se tornado ciborgues e se chamaram de Reavers. E na hora da revanche, os Reavers e a Lady Strike foram demais para o Wolverine, que estava perdendo. Mas aí ele teve a ajuda da mutante Energizer, e aí o jogo virou a favor do Wolverine. E eles conseguiram primeiro derrotar os Reavers. Aí só sobrou a Lady Deathstrike e a luta foi bem feroz entre os dois, hein? Mas o Wolverine viu que ela estava muito cega por causa da raiva, e ele se aproveitou disso e conseguiu derrotá-la novamente. E ela pediu para o Logan matá-la, mas ele recusou. Ele não ia fazer isso porque primeiro ela teria que ganhar dele. A volta do rival. Um dia os X-Men foram ajudar os mutantes Morlocks que viviam nos esgotos, e eles estavam sendo atacados pelo grupo mercenário Marauders. E enquanto Wolverine estava procurando eles pelos esgotos, ele viu seu antigo inimigo Dentes de Sabre quase matando o curandeiro dos Morlocks. Então uma luta bem pesada começou entre os dois, e Wolverine conseguiu derrotar o Dentes de Sabre. E ele pensou em matar ele por tudo que ele fez com ele no passado. Mas aí ele teve calma e viu que era mais importante salvar o curandeiro. Então ele prendeu ali o Dentes de Sabre e foi levar o curandeiro para um lugar seguro. Mas o Dentes de Sabre não desistiu fácil, e enquanto os X-Men ajudavam os Morlocks, ele se soltou e invadiu a mansão Xavier. Ele derrotou ali a vampira, quase matou a Capitã Britânia, ele fez a bagunça geral na mansão. Mas aí os X-Men chegaram
chegaram e o Wolverine foi enfrentá-lo. Aí a mutante Psylocke, durante a luta dos dois, ficou entrando na mente do Dente de Sabre para saber quem era o líder dos Marauders. E mesmo com toda a resistência do Dente de Sabre, ela descobriu. Então os X-Men estavam liberados para ajudar o Wolverine contra ele. E o Dente de Sabre, vendo que ia apanhar, pulou no lago perto da mansão e fugiu. A ameaça de Horda. E olha que sacanagem, pessoal, no aniversário de casamento da Mariko e do Wolverine, os X-Men foram capturados pelo vilão mutante Horda e queria usá-los para conseguir o cristal da visão suprema, que ele só tinha um pedacinho na testa e ele teimoso queria mais. E esse cristal estava na cidadela da luz e da sombra. Aí eles foram lá, o Wolverine foi o único que chegou até o cristal e quando ele o pegou, o Horda matou o Wolverine, mutilou ele e pegou seu coração como troféu. Mas o sangue do Wolverine caiu no cristal e isso reviveu ele, dando poderes de Deus para o Logan. E com esses poderes, ele pegou o cristal na testa do Horda, que depois disso envelheceu e virou pó. Aí o Wolverine desistiu dos poderes de um deus e voltou para casa com os X-Men, lutando contra o Homem-Aranha. Teve uns ex-agentes da KGB que estavam mortos em Nova York, e o Logan não sabia quem estava matando os ex-agentes da KGB. Foi então que ele foi contatado pela agente secreta Carla Magno, que era uma amiga que ele conheceu na Guerra Fria. E ela disse para o Logan que ela que matou os ex-agentes da KGB, e por causa disso ela estava sendo caçada pelos russos e ela precisava da ajuda do Logan. Então ele foi para Berlim encontrar ela, mas por lá ele sentiu o cheiro do Peter Parker e ele foi falar para ele não se meter com a Carla, que aquilo ali não era assunto dele, mas acabou se tornando assunto do Homem-Aranha porque os agentes russos invadiram o apartamento que ele estava hospedado e mataram seu amigo Ned, e agora queriam saber do Peter se ele estava junto dessa Carla. Mas aí o Wolverine chegou e matou todos eles e mandou o Peter sair logo dali, porque senão ele ia morrer. Depois, mais tarde, a Carla e o Logan foram para um restaurante e o Peter apareceu por lá para avisar para os dois que todo mundo no restaurante era agente russo, mas os dois já sabiam disso. Foi então que começou um mega tiroteio no restaurante. E o Logan havia perdido a Carla no meio daquele tiroteio. Então ele e o Peter foram procurá-la, mas não acharam. Até que a Carla contatou o Logan e chamou ele para o cemitério. E lá ela pediu para o Logan matá-la porque ela não aguentava mais fugir dos agentes russos e não queria ser torturada caso fosse capturada. Aí o Logan ali não queria fazer isso, mas ele entendeu os motivos dela, então ele ficou suas garras nela, só que não foi fatal. Ela só ficou sangrando. E o Homem-Aranha viu isso de longe e atacou o Wolverine, porque pensou que ele queria matar ela na maldade. Então os dois começaram a lutar, com direito à zoação do Wolverine, gente, dizendo que o Peter deveria usar toda a força dele para quebrar seu pescoço. E o Wolverine só precisava da garra para matá-lo. E lá durante a luta, os agentes russos chegaram e a Carla viu e ficou desesperada e começou a se arrastar para chegar perto dos dois. E ela ficou ali numa posição estratégica pro Homem-Aranha acidentalmente acertar nela um soco super forte, que a matou na hora. E ela morreu nos braços do seu amigo Wolverine. Foi bem triste esse final e eu acho que agora eu já posso encerrar essa parte 2 aqui da origem do Wolverine, pessoal, porque já fechei aqui com chave de ouro de uma luta de Wolverine e Homem-Aranha, não é? Mas eu gostei muito dessa parte 2, porque teve ali esse negócio do Logan se tornar digno de usar a espada Masamune. Gostei ali que o Dente de Sabre voltou e gostei muito dessa luta de Wolverine e Homem-Aranha. Essa zoação do Wolverine foi a melhor coisa. Mas eu quero saber de vocês aí, qual parte gostou da origem, se gostaram da origem, tá bom? Comentem aí, por favor, e esperem a parte 3. E já sabem, se gostaram dessa parte 2 aqui, deixa o like muchachito, se inscrevam pro canal crescer mais, compartilhem muito o canal, ativem o sininho para não perderem nada, sigam as redes sociais e eu sou Elo Camaleão. Adiós, galera.